Quando Jesus nasceu, ninguém foi lá e catalogou o Velho Testamento para dizer acerca do 100%. Mas eles sabiam, eles tinham uma noção de que alguns sinais Jesus daria, como por exemplo, dar vista aos cegos. Já estava escrito que ele seria o que daria vista aos cegos. E ele deu um dos milagres contundentes, e até aquele momento ninguém tinha feito. Nicodemos vira para ele e fala: Senhor, eu sei que tu é da parte do Senhor, porque ninguém faz o que o Senhor faz. Isso está escrito lá em João capítulo 3. Vamos lá em João capítulo 3. João capítulo 3. Quando Nicodemos diz: o verso 2. Esta noite foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Quais sinais? Quais sinais? Quais sinais, irmãos? Tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Abrem Lucas 24, 44. Lucas 24, 44 diz assim: Roma. Lucas 24, 44 está escrito, você pode acompanhar comigo? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumpra tudo o que de mim está escrito na lei, aonde? Nos profetas e nos... tudo ao meu respeito, ok? Sim ou não? Então diga comigo, 100%. Então veja bem, 100% do que estava escrito acerca de Jesus se cumpriu. Se cumpriu. Vamos ver isso um pouco mais profundo. Amém? Vocês estão comigo? Volta lá no Evangelho de João, capítulo 19. Você está lá? O verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para ser cumprida a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre, uma esponja fixando no caniço do isopo, lhe chegou à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Como que Jesus sabia? Quem pode se atrever em responder? Como que Jesus sabia que depois do vinagre estaria consumado? Como? Porque estava escrito no Antigo Testamento. Quem viu Jesus falando: Deus meu, por que me desamparastes? Quem viu? No Evangelho. Todo mundo? Viu Roberta? Viu Janaína? Todo mundo já leu isso lá no Novo Testamento? Lá Jesus falando? Sim ou não? Sim, ok. Vai aí comigo em Salmo 63, para nós começarmos a entender algumas coisas. Salmo 63. Vamos ler? Diz assim, verso 1. Ó Deus,
Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Na minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como a terra árida, exalta e sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. E os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizei-te enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as minhas mãos. Como de banha e de gordura fartasses a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando me recordei e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílios, à sombra das tuas asas eu canto em júbilo. A minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para me destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser postos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tampar a boca dos que proferiram mentira. Preste atenção, quem escreveu estava narrando profeticamente o que aconteceu com aqueles que crucificaram Jesus. Naqueles dias, naquele período, eles foram perseguidos e também foram transpassados pela espada. Tudo que foi dito aqui aconteceu no Novo Testamento. Tudo, pastor, tudo. Vamos lá para o capítulo 20 de Salmos. Talvez você não conseguiu ver porque não tem o hábito, às vezes, de associar que o Antigo Testamento apontava para Jesus. Mas aqui você está aprendendo isso, ok? Então aqui aponta para Jesus. Tudo que eu leio aponta para Jesus. O capítulo 20, o verso 1 de Salmos diz assim: o Senhor te responde no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó te eleva em segurança. Do santuário te envia socorro de Sião e te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda segundo o teu coração, realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilos a tua vitória. E em nome do nosso Deus, rastearemos pendões, satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu, e Ele responderá do seu santo céu, com vitória e força à sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, glorificaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Tudo que está escrito aqui está falando de Jesus naquele dia. Aí você precisa se aculturar da Bíblia se você não conseguir identificar. O texto que diz assim, olha, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Por que ele sabe que agora Deus o salva o ungido? Por quê? Porque o Espírito de revelação, ou seja, Deus levou Davi lá no futuro, ele viu Jesus e ele voltou e escreveu sobre Jesus. Quem entendeu? Eu sei, irmãos, que por causa de uma questão moral e ética, muita gente não consegue assimilar os textos. Mas algum desses textos você vai assimilar, fique tranquilo, a sua vez vai chegar. Ei, esse eu ouvi! Volta aí para o verso 19. Capítulo 19. Os céus proclamam a tua glória, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discorre a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som.
No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ô, gente, alguém já identificou alguma coisa aqui? Esse texto aqui está falando de você. Aonde a voz do Senhor chegou? Brasil, Minas Gerais, Contagem, Rua Rio São Francisco 60. Está falando de você. Em toda a terra se faz ouvir sua voz. O céu anuncia sua glória. Quem já olhou para as estrelas e falou, Deus tem que existir, não tem jeito não. Um dia, ao outro dia, você sabe que o favor de Deus está ali, pleno, operando em você. O ar, a comida, o alimento. Se você continuar lendo, verso 6 diz assim, principalmente numa extremidade da terra, até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ele vai falando, vai falando. Beleza. Agora eu quero que você vá comigo para o Salmos 22. Salmos 22 agora. Agora todo mundo vai identificar. Todo mundo vai. Essa aí eu sei que está lá no Novo Testamento, ó. É? Vai aí comigo aí, o verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde. Quem já identificou que o primeiro versículo está falando de Jesus lá no Novo Testamento? Como é que Jesus fala? Está ou não está escrito nos Salmos? Vamos dar uma ida lá em Isaías. Se os outros textos você não achou nenhuma similaridade, pode pesquisar aquele que você vai achar, amém? Vamos lá em Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Eu queria ver se você consegue identificar esse texto, amém? Vou ler só o primeiro versículo aqui. Dispõe-se e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá o resplendente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Alguém já identificou esse texto no Novo Testamento? Quem é a luz do mundo? Quem é a luz dos homens? Vamos 61, pula aí para mais um capítulo. Vamos ver se alguém agora identifica, mais rapidamente. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou curar os quebrantados de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Quem já viu isso no Novo Testamento? Sim ou não? Você viu, Roberto? Você viu, Janaína? Ou não? Não? Então nós vamos fazer o seguinte. Pastor, beleza, o senhor falou. Como é que eu vou saber? O que eu tenho que fazer para saber? Eu tenho que ler a Bíblia, sim. Mas agora aqui, você não leu, você não sabe. Como é que você faria agora para saber aonde está escrito isso na Bíblia? Você iria pesquisar, não ia? Aonde você poderia pesquisar rapidinho para você saber? Google, pesquisa aí, irmão. Pesquisa onde está escrito isso no Novo Testamento. Vamos lá. Quem sabe pode abrir. Vamos ver se você é desgraçado. Você vai pesquisar.
É para pesquisar. É pecado pesquisar no Google, pastor? Não. É pecado ficar na ignorância. Isso é pecado. Vamos lá. Lucas 4. Abre aí, Janaína. Lucas 4. Qual versículo, irmão? 18 e 19. Vamos ver. Vamos fazer assim. Vamos fazer uma brincadeira. A Janaína vai ler Lucas 4, 18 e 19. E o Zé Antônio vai ler Isaías 61, o verso 1. Os dois vão ler ao mesmo tempo, simultaneamente. Vamos brincar com isso. Pronto aí, Zé Antônio? Isaías 61, Janaína, pronta? Então vamos lá. 3, 2, 1. Aleluia! Quem entendeu? Os dois leram dois textos de lugares diferentes, mas falando a mesma coisa. A Bíblia no Antigo Testamento aponta ou não aponta para Jesus no Novo Testamento? Sim ou não? Agora, eu sou uma nova criação. Deus estabeleceu princípios estabelecidos por Deus antes. Quando que Deus então me pré-elegeu, Janaína? Quando que Deus pré-elegeu você? Deus do ventre? Eu queria um pouquinho mais antes. Antes da fundação do mundo. Agora, a pergunta é, o que ele quer pré-eleger em você, Roberto? Quando é que Deus te pré-elegeu? A Janaína disse no ventre. Não está errado, tá, irmã? Está certo. Mas eu queria um pouquinho antes. Aí eu citei, né? Antes da fundação do mundo. Mas ele te pré-elegeu para quê, Roberta? Vamos lá em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. A Roberta vai ler para nós. Amém, Edgar? Quando nós fomos pré-eleitos. E para que fomos pré-eleitos? Pode ler, Roberto. Isso. Pode continuar, pode ir embora. Pode continuar, vai. Quando? Mais uma vez? Então continua. Amém. Eu vou pedir outra versão. É porque o que acontece? Nas versões, existe uma tradução que foi a opinião pessoal daquela pessoa a respeito do assunto, ok? Esse tipo de tradução traz muito conflito, no sentido de que a pessoa tem que ser muito estudioso da Bíblia para conseguir entender o texto. Então eu vou pedir o Zé Antônio para ler a versão dele, só para comparar com a versão da Roberta. Amém? Lê, irmão. Deus nos abençoou em Cristo. Em Cristo, vai. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nós predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito. Amém. Agora a pergunta, Roberto, de novo, agora a pergunta. Para que Deus nos pré-elegeu antes da fundação do mundo?
Exatamente. Aí, consequentemente, o texto do Zé Antônio já refere-se a ser santo, porque filho de Deus não pode ser pecador. Filho de Deus tem que ser santo. Amém? Abre lá em Romanos capítulo 5. Vamos tratar isso para poder ficar mais claro. Romanos capítulo 5 vai dizer uma coisa assim extraordinária, mas eu preciso que você leia comigo para a gente avançar nessa questão. Romanos capítulo 5. Quem está lá, diga amém. Então o texto no verso 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Aí é o que vocês têm que entender. Jesus estava alienado quando nos justificou? Ou ele sabia que antes da nossa existência já havia o projeto e a salvação para nós pré-estabelecida por Deus? Sabia ou não sabia? Então quer dizer que você não é um engano. Não. Agora, entenda a mente do Espírito Santo que clama Abba Pai, porque testifica no seu espírito que você é o quê? Filho. Quem testifica isso? O Espírito Santo. Sim ou não? Está em Romanos. Quem sabe que está em Romanos? Hã? Bom, já que o Edgar já nos sinalizou, abre aí Romanos 8,16 e vamos ler. Gente, Romanos é o livro que você tem que ler pelo menos uma vez por semana. 8,16. Isso. O livro que você tem que ler pelo menos uma vez por semana. Romanos. Pelo menos uma vez por semana você tem que ler. Pra você entender graça versus lei. Lê para nós, Antônio. O próprio Espírito testificou com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Deu para entender? Agora deixa eu fazer a dinâmica para você entender. Vou fazer com o pastor Júlio, que ele é neutro. Vem cá, pastor. Quem é o acusador das nossas almas? Quem é o acusador das nossas almas? O diabo. Eu sou o diabo aqui, tá bom? As câmeras não vão pegar não, mas eles vão ouvir. Eu sou o diabo aqui. E o Júlio é o cara com a consciência de pecador. Então, consequentemente, um pecador, ele vive uma vida de medo, de pavor, de dúvida.